Olá, minha gente. Primeiro módulo de Direito Ambiental. Antes de começarmos as questões propriamente ditas, eu gostaria de falar um pouco sobre os pontos de direito ambiental que serão exigidos no próximo concurso da Defensoria Pública. E a gente vai ver que a matéria, a disciplina, não está sendo exigida em separado, mas ela se apresenta pulverizada em vários ramos do direito. Então, eu primeiro fiz aqui, colacionei os pontos onde a matéria aparece, pontos que envolvem questões ambientais. Aí eu verifiquei que no ponto 2 de direito civil cai assim: modos de aquisição e de perda da propriedade, uso capião, direito de superfície, função socioambiental da posse e da propriedade. Então, essa é uma questão que pode ser exigida em direito civil, mas que envolve assunto recorrente de direito ambiental. Vi também que em tutela coletiva nós temos alguns pontos, como o ponto 3, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5, que vai buscar questões afetas à lei da ação civil pública, da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, enfim, lei do mandado de segurança, fala sobre situações coletivas e difusas, inquérito civil público e procedimentos análogos, a legitimidade da Defensoria Pública nas ações coletivas, com aplicação subsidiária ou não do Código de Processo Civil, e a estruturação procedimental das ações coletivas e a própria ação civil pública, exigida esse ponto especialmente na tutela coletiva. Em direito penal, o ponto 1, e também aparecem outros pontos, pede para que o examinando, o candidato, estude crimes contra o meio ambiente. Então, tudo que é afeto à lei do meio ambiente, de crimes ambientais, a gente vai ver que essa lei 9.605 de 1998, ela também trabalha, a partir do artigo 70, as infrações administrativas. Então, dentro dessa lógica, o capítulo de crimes ambientais também poderá ser exigido em direito penal ou direito criminal. Em direito constitucional, existe lá um capítulo meio ambiente na Constituição, que seria o artigo 225 e seus parágrafos, e a Lei 9985, de 18 de julho de 2000, que fala do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Isso já caiu na prova anterior da Defensoria Pública, e o decreto de regulamentação, que é o decreto federal número 4.340, de 22 de agosto de 2002. Então, em matéria de direito constitucional, tudo que disser respeito ao meio ambiente na Constituição poderá ser exigido. Em direito administrativo, tem um ponto, que é o ponto 1, que pede para que o candidato estude a teoria do risco integral. E a gente vai ver, de alguma maneira, que hoje há uma incidência da teoria do risco integral em matéria de direito ambiental. Isso é especialmente importante, que em recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça aplicou-se a teoria do risco integral, ou seja, não se admitindo quaisquer excludentes de força maior, caso fortuito, fato de terceiro ou fato da vítima. Quer dizer, o dever de indenizar ainda se dará nesses casos, no que a gente chama de causalidade presumida, que é própria do direito alemão, do direito germânico. Então, eu acho que tende a cair essa questão, especialmente no chamado direito administrativo ambiental. Muito bem. Esses são os pontos que eu consegui extrair daquilo que vai ser exigido no próximo concurso da Defensoria Pública. E, com base nesses pontos, fiquei, de alguma forma, bastante confortável no estudo do direito ambiental, justamente porque ele pode ser exigido em qualquer um desses temas: direito civil, tutela coletiva, direito penal, direito constitucional e direito administrativo. Então, para quem acha que o direito ambiental não será exigido, cuidado. Embora ele não esteja sendo exigido em separado, são muitos os pontos que envolvem o direito ambiental. Então, sempre é importante esse estudo, porque se nós pegarmos não só a última prova, mas provas da Defensoria Pública de outros estados da Federação, são recorrentes às exigências em matéria ambiental. Então, não vamos subestimar a matéria e vamos focar nesse estudo até para que a gente venha lograr êxito na primeira fase, na prova escrita preliminar
desse concurso, em especial do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, vamos começar então na primeira questão de direito ambiental a seguir. A Constituição Federal e o marco regulatório do saneamento básico no Brasil, Lei 11.445 de 2007, autorizam a transferência da titularidade da prestação do serviço público de saneamento básico e não a transferência da titularidade do serviço, que é reservada ao poder público. Na sua avaliação, esta assertiva está correta ou está incorreta? Olha, gente, essa não é uma questão simples, mas é uma questão que pode ser exigida na primeira fase do concurso. Vale a pena aqui a gente trabalhar algumas questões constitucionais que dizem respeito à chamada competência constitucional em matéria de saneamento básico. Bom, eu gosto muito das lições, e essas são as considerações iniciais, do professor Marçal Justem Filho, quando ele se reporta aos serviços de saneamento básico e sobre esse novo marco regulatório que apareceu com esta lei 11.445 de 2007, de 5 de janeiro de 2007. E ele diz o seguinte: é muito comum que as pessoas imaginem que os serviços de saneamento básico sejam considerados de interesse local. Logo, seriam de titularidade própria e exclusiva dos municípios. Entretanto, é preciso uma reflexão que esses serviços de saneamento básico, que envolvem fornecimento de água potável, coleta de resíduos sólidos ou de lixo e, de alguma forma, tratamento de esgoto sanitário, que são facetas desses serviços de saneamento básico, nós não podemos considerar que sejam puramente municipais. E por quê? Porque, na verdade, eles envolvem direitos fundamentais. E, consequentemente, a gente não pode restringir a titularidade ao município ou apenas a uma categoria de entes federativos. Muito bem. Se nós, de alguma forma, restringirmos a titularidade dos municípios, isso, de alguma forma, vai nos levar a um equívoco ajuizamento de uma ação civil pública ambiental apenas contra o município. E isso faz com que haja, de alguma maneira, uma discussão sobre legitimidade passiva nessa ação civil pública ambiental ou até, eventualmente, chamamento ao processo de outros entes políticos que, por força da Constituição, também são afetos aos serviços de saneamento básico. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem, em matéria de saneamento básico, há de se observar os artigos da Constituição Federal que, de alguma forma, estabeleceram aos 3 níveis federativos a execução, a elaboração de mecanismos de gestão associada que permitam que, de fato, a sociedade alcance a melhor forma desse serviço específico propriamente dito, que, repito, é o serviço público de saneamento básico. Eu vou começar pelo artigo 21 da Constituição. Vou pedir para que vocês abram na Constituição Federal. Esse artigo 21 fala da competência da União. E o artigo 21, ele traz alguns incisos, especialmente os incisos 19 e 20, que vão demonstrar que existe, sim, uma competência da União, especialmente para elaborar diretrizes genéricas, paradigmas genéricos, parâmetros gerais sobre o serviço de saneamento básico. Então, eu vou fazer uma leitura aqui sobre esse assunto. O inciso 19 diz que compete à União instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Esse inciso 19 já foi regulamentado, inclusive, por uma outra lei, que é a lei que regulamenta a Política Nacional de Recursos Hídricos e Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. É uma lei em apartado, que não é essa que estamos estudando hoje, mas que vale a pena a anotação
do aluno, que é a Lei 9.433, de 1997. Já o inciso 20, respectivamente, trabalha mais a questão de serviços de saneamento básico, ao dizer que compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Então, a gente pode dizer que o inciso 20 traz essa competência para diretrizes genéricas, uma competência para trazer marcos iniciais na execução desse serviço público, de modo que, sem prejuízo dessa competência geral da União Federal, não podemos esquecer que tanto os Estados-membros quanto os municípios e o Distrito Federal também possuem uma competência comum em matéria de saneamento básico. Muito bem, esse artigo 21 traz essa regra e nada impede que a gente analise concomitantemente um outro artigo da Constituição Federal, que eu quero que vocês abram, é o artigo 23. O artigo 23, no seu caput, diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E aí a gente tem vários incisos que falam sobre esse assunto, a começar pelo inciso 2, que vai dizer que compete a todos os níveis de federação cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. A saúde envolve meio ambiente ecologicamente equilibrado. Outro inciso também muito importante é o inciso 6º, que vai dizer que compete a todos os entes políticos proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Logo, dentro dessa perspectiva, a competência é comum e não apenas uma competência exclusivamente dos municípios. Outro inciso importante, inciso 7º, compete a todos os entes políticos preservar as florestas, a fauna e a flora. E aí, dentro disso, a gente tem ainda o inciso, por fim, 11º. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Lembrando que esse último inciso é muito mais voltado àquela lei que eu mencionei, que é a lei que regulamenta a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9433 de 1997, que não se confunde com uma lei concomitante, que é essa, 11445 de 2007, que é objeto da nossa questão hipotética. Muito bem, dentro dessa perspectiva, a gente tem ainda o artigo 25 da Constituição, que vai falar das competências dos Estados-membros, e especialmente no seu parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamento de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Muito bem, a partir da leitura do artigo 21, 23 e 25, a gente pode chegar à conclusão de que saneamento básico é matéria afeta não só ao direito administrativo, mas também ao direito ambiental. E, consequentemente, saneamento básico não é de titularidade apenas dos municípios, mas também se estende a todos os demais entes políticos. Então, a gente pode falar aqui com toda firmeza que é de uma competência comum de todos os entes federativos da República Federativa do Brasil, conforme lições do professor Marçal Justen Filho. Acho que isso é muito importante. Então, essa é a primeira consideração sobre a questão da competência, da titularidade dos serviços de saneamento básico. Outra questão importante, que eu acho que é a segunda consideração que a gente deve anotar, é que existe uma relação direta de saneamento com as condições de vida digna e, consequentemente, com o próprio meio ambiente adequado. Muito bem. Isso quer dizer que o saneamento básico envolve questões de saúde individual e pública, ou de saúde individual e coletiva, de modo que há necessidade de se criar e de se trazer mecanismos mínimos de políticas públicas nesse sentido para garantir mínimas condições de sobrevida do homem. Isso acho que é muito importante, é considerar o saneamento básico um direito fundamental, um direito humano fundamental.
Isso se extrai de alguns julgados do STJ. Então, vale a pena depois fazer uma leitura num julgado específico do Superior Tribunal de Justiça, que é o recurso especial 575.998/Minas Gerais. RESP 575.998/Minas Gerais. Ele é de suma importância nessa seara do direito ao saneamento básico como verdadeiro direito humano fundamental. A partir daí, existe um dever de atuação ativa do Estado. Quando eu digo Estado, envolve de forma ampliada todos os entes federativos estabelecidos no artigo 23 da Constituição de 88. E, a partir daí, é um dever do Estado brasileiro a concretização de políticas públicas que envolvem saneamento básico. Muito bem. No exercício da titularidade, e aí a gente vai ver que a questão, ela pergunta exatamente sobre isso. Será que é correto dizer que haverá transferência da titularidade da prestação do serviço de saneamento básico e que seria mais correto dizer que haveria transferência do serviço público ou a transferência da titularidade do serviço? Na sua avaliação, está correta essa assertiva? Nós precisamos de conhecimento de direito administrativo. Então, vamos lá. Antes de responder, nós vamos voltar a uma lei que falamos até no módulo de direito administrativo, que é a Lei 8987 de 1995, que dispõe sobre as concessões e permissões dos serviços públicos em geral. A Lei 8987 de 95 é um instrumento importante que preceitua a obrigatoriedade do procedimento licitatório e a formalização da delegação pelo Estado através de contratos administrativos. Então, antes de adentrarmos na lei específica, que tem um disciplinamento próprio, qual é a regra geral dos serviços públicos? A regra geral é que existe um poder concedente e existe uma concessionária de serviço público. Existe um poder permitente e um permissionário de serviço público. E, a partir daí, haverá uma delegação contratual precedida de licitação e, uma vez ultimado o procedimento licitatório, será formalizado através de contrato administrativo. Isso é possível se extrair de alguns artigos desta lei, como, por exemplo, o artigo 2º, que define, e conceitua uma série de institutos do direito administrativo, mas, em especial, trago a vocês hoje o artigo 25 da Lei 8987 de 95, que vai dizer o seguinte, vamos lá. Artigo 25. Incumbe à concessionária de serviço público, a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. O artigo 25 nos dá a ideia de que, de um modo geral, não é possível a transferência da titularidade do serviço. O que se transfere é a execução do serviço ao particular. Isso fica muito claro no artigo 25 da Lei 8987 de 95. Tanto é verdade que ela se responsabiliza por essa execução toda vez que a execução for danosa ao consumidor, ao terceiro, ou aquele que de alguma forma é afetado por essa prestação, ela própria diretamente terá uma responsabilização diante dos danos perpetrados por seu comportamento, por seu empreendimento, por sua atividade. Essa é a regra geral do direito administrativo.